A Batalha do Somme. A Batalha do Somme, travada entre 1 de julho e 18 de novembro de 1916, foi um dos maiores confrontos da Primeira Guerra Mundial, ocorrendo ao longo do rio Somme, na França. Neste vídeo, exploraremos os principais eventos, o contexto e o impacto duradouro desta batalha histórica que resultou em mais de 1 milhão de baixas, classificando-a como uma das batalhas mais sangrentas da história humana. Para entender a Batalha do Somme, é crucial apreciar sua importância estratégica. Em meio à Primeira Guerra Mundial, os aliados procuraram aliviar a pressão sobre as forças francesas em Verdun e romper as linhas alemãs. Esta ofensiva foi meticulosamente planejada, com expectativas de provocar um ponto de viragem na guerra. O confronto viu a participação maciça das forças britânicas e francesas contra o Império Alemão. As forças britânicas, recém-fortificadas, uniram-se às experientes tropas francesas numa tentativa de avançar sobre posições fortificadas alemãs, enquanto o exército alemão preparava-se para uma defesa implacável. O teatro de operações foi o rio Somme na França, cujo terreno variava de encostas suaves a vales profundos, tornando tanto uma vantagem quanto um desafio para ambos os lados. A geografia do local permitiu um complexo sistema de trincheiras que desempenhou um papel crucial na batalha. Os principais objetivos dos aliados eram aliviar a força em Verdun e abrir passagens nas linhas alemãs, que eram conhecidas por sua fortificação formidável. Para os alemães, o foco estava em manter suas defesas sólidas e infligir o máximo de perdas possível aos aliados. Antes do início do combate, os aliados dedicaram-se à preparação intensa, acumulando estoques de artilharia e munição e treinando soldados para enfrentar o pesadelo das trincheiras. Ambos os lados estavam cientes de que esta batalha poderia definir o curso da guerra. O 1º de julho marca o começo da batalha, iniciado com uma barragem de artilharia de uma semana, destinada a enfraquecer as defesas alemãs. Quando as tropas avançaram para a terra de ninguém, enfrentaram uma resistência feroz, resultando em um dos dias mais sangrentos da história militar britânica. O custo inicial de vidas foi astronômico, com dezenas de milhares de baixas no primeiro dia. Esta tragédia afetou profundamente a moral e forçou uma reavaliação estratégica pelos comandantes aliados, que perceberam a ferocidade das defesas alemãs. A Batalha do Somme testemunhou a introdução de novas tecnologias de guerra. Os tanques fizeram sua estreia, junto com ataques de artilharia maciçamente coordenados, simbolizando o início de um tipo mais mecanizado de guerra. Os soldados enfrentaram condições brutais nas trincheiras, vivendo em meio à lama, frio e constante ameaça de fogo inimigo. A vida cotidiana nas trincheiras era uma mistura de tédio e terror, enquanto os soldados aguardavam novos avanços ou assaltos. Durante esta campanha prolongada, várias batalhas críticas ocorreram, cada uma trazendo seu próprio padrão de heroísmo e horror. Heróis surgiram de ambos os lados, com líderes tentando inspirar suas tropas em meio à carnificina. A cooperação entre as forças francesa e britânica foi essencial, embora por vezes desafiada por diferenças estratégicas e logísticas. Os esforços de coordenação frequentemente determinaram o sucesso ou fracasso de determinados avanços. Os alemães, conhecedores de sua posição defensiva, criaram complexos sistemas de trincheiras e bunkers para absorver e repelir os ataques aliados, demonstrando seu domínio na guerra de posicionamento. A artilharia desempenhou um papel significativo ao longo da batalha, sendo usada para abrir caminho para as tropas terrestres ou para destruir as defesas inimigas. No entanto, a precisão limitada às vezes levou a trágicos danos colaterais. À medida que a batalha avançava, os aliados reavaliaram suas abordagens, ajustando táticas perante o progresso limitado do território. A reflexão estratégica envolveu considerar baixas e possíveis alternativas para vencer a resistência alemã. Narrativas pessoais emergiram de ambos os lados, com soldados expressando experiências de desespero e camaradagem. Relatos de cartas e diários trazem à vida o lado humano de um conflito devastador. As comunidades próximas ao campo de batalha sofreram as consequências diretas do conflito, desde a deslocação até a perda de meios de subsistência. As histórias humanas dessas vilas são testemunhos silenciosos do custo da guerra. A introdução do reconhecimento aéreo, através de fotografias, revolucionou a coleta de informações e permitiu planejamentos mais informados, tornando-se uma inovação crucial no esforço de guerra dos aliados. O tratamento e resgate de feridos no campo de batalha ilustraram a coragem e inovação médica da época, com hospitais de campanha operando sob condições extremas para salvar vidas. A devastação das paisagens ao redor do Somme, destruídas pelos contínuos bombardeios, formou cenários desoladores, testemunhando a intensidade da batalha e seus efeitos a longo prazo sobre o meio ambiente.
Durante os meses seguintes, os aliados lançaram várias ofensivas, buscando incessantemente avanços significativos contra as posições alemãs, ajustando táticas conforme necessário para maximizar a pressão aplicada. O clima severo, com chuva e lama frequentes, dificultou as movimentações das tropas e suprimentos, apresentando desafios logísticos que afetaram ambos os lados durante a campanha. Apoio doméstico revelou-se vital, com cidadãos comuns contribuindo em diversas frentes, desde o fornecimento de material até o suporte emocional aos soldados. Tais esforços foram fundamentais para sustentar a moral militar. Utilizada amplamente para manter o ânimo das tropas e das populações civis, a propaganda teve um papel significativo na guerra, influenciando percepções e mobilizando apoio contínuo para o esforço de guerra. Apesar do advento de tecnologia mais moderna, a cavalaria ainda desempenhou papéis esporádicos, com unidades ocasionalmente utilizadas para cargas estratégicas. Os desafios de comunicação durante o confronto ilustraram quão essencial era trocar informações rapidamente e com precisão, destacando a inovação necessária nas tecnologias de comunicação da época. Nos meses finais, ambos os lados intensificaram seus esforços, os aliados buscando desgastar ainda mais as defesas alemãs com novas estratégias, enquanto os alemães lutavam para manter suas posições. A batalha finalmente cessou em novembro, sem grandes vitórias estratégicas, mas com significativas implicações para ambos os exércitos. A exaustão era evidente após meses de intenso confronto. As estatísticas de baixas foram monumentais, com centenas de milhares de vidas perdidas ou permanentemente alteradas. Representações gráficas ajudam a visualizar a escala deste sacrifício humano. Refletir sobre os objetivos atingidos e os erros cometidos fornece insights importantes sobre o valor e o custo da Batalha do Somme, apontando para a força e resiliência de ambas as forças militares. O Somme teve um impacto profundo na estratégia militar futura, bem como nas sociedades que participaram ou foram afetadas pela batalha, redefinindo muitas percepções sobre a guerra moderna. Lições tanto militares quanto humanas emergiram deste confronto, destacando a importância de inovação, planejamento estratégico e a consideração contínua das vidas humanas em conflitos futuros. Hoje, monumentos e memoriais ao longo do Somme honram aqueles que caíram, enquanto lembranças continuam a ser realizadas em todo o mundo, garantindo que suas histórias não sejam esquecidas. As experiências de veteranos sobreviventes oferecem uma janela para a resiliência e os sacrifícios destes soldados. Seus testemunhos são vitais para uma compreensão completa do que esta batalha significou. Como parte da narrativa mais ampla da Primeira Guerra Mundial, a Batalha do Somme teve um papel crucial em moldar o curso do conflito, influenciando decisões militares e políticas subsequentes. As lições aprendidas no Somme conduziram a inovações tecnológicas que continuaram a evoluir após a guerra, afetando a maneira como os conflitos subsequentes foram travados. Literatura e arte inspiradas pela batalha revelaram-se ferramentas vitais para processar a magnitude da guerra, criando um legado cultural que perpetua a memória do conflito. O Somme continua a ser uma parte essencial do currículo histórico, proporcionando valiosas lições pedagógicas e perpetuando o estudo das complexidades da guerra e suas consequências. A Batalha do Somme não foi apenas uma campanha militar, mas um capítulo brutal e revelador do potencial destrutivo da guerra moderna. Refletir sobre seus impactos e lições é crucial para honrar aqueles que lutaram e para buscar a paz futura. Após um mergulho nos profundos horrores e heroísmos da Batalha do Somme, este vídeo encerra com uma homenagem a todos os que serviram e uma lembrança do preço eterno que a guerra demanda.